primeiro queria agradecer a vossa presença e a mobilização muito expressiva de pessoas para esta visita prévia, a única que se fará com alguma calma antes de chegarem as multidões que vêm aqui celebrar os... não vou dizer quantas décadas são, mas isto começa tudo em 86 aqui. São 4. E acaba mas não vale a pena. Nós fazemos as contas de cabeça e não contamos todo o tempo que passou entre nos termos conhecido, sei lá, no Frágil ou uma coisa assim, e estarmos aqui, com um ar muito sério. Portanto, a exposição, o Pedro depois vai falar porque ele... Adora falar, exatamente. E pode-me interromper quando eu começar a dizer coisas demasiadamente sociológicas que ele fica um pouco irritado. Não. Quando eu fizer enquadramentos sociológicos. Mas a exposição, portanto, já vimos a pintura mais antiga de 84 e a pintura mais recente é deste ano. Talvez alguns até tenham visto algumas das pinturas mais recentes porque estiveram na galeria do Miguel Nabinho no verão, até ao final do verão. A exposição, portanto, não é uma retrospectiva, nem é uma antológica, talvez seja uma antológica, são morceaux choisis, portanto, são pedaços escolhidos, há alguns buracos, há algumas faltas, mas a nossa cabeça também já está cheia de buracos e de faltas. O acesso às coisas também não foi. O acesso às coisas não é muito fácil. E a história do colecionismo do Pedro também pode explicar um bocado isso. Durante muitos anos ele trabalhou sempre com a mesma galeria, infelizmente pelas duas razões, uma muito prática e outra histórica. O galerista, que é o Mário Teixeira da Silva, faleceu há uns 3 anos, talvez. O tempo passa muito depressa, talvez tenha sido há 3 anos. E, portanto, perderam-se uma certa memória que ele tinha do caminho que as obras tinham tomado, embora a documentação que ele deixou ainda não está acessível, está a ser estudada por outras entidades, as coisas estão em serralvos e, portanto, houve alguma dificuldade em encontrar algumas coisas. Eu acho, no entanto, que a mostra é muito expressiva de várias... Não estou a falar assim muito linearmente e muito depressa, porque o Pedro disse, não vais dizer agora à tarde, não vamos dizer a mesma coisa que dissemos de manhã. Portanto, eu estou a tentar dizer outras coisas. Não era tanto por ti, é mais por mim, para não ser... Não, é por mim também, porque eu gosto de... Eu escrevi muitos textos sobre o Pedro, reli-os antes de escrever o que escrevi no catálogo, que você já tem ali. É uma boa novidade haver o catálogo no dia da inauguração, às vezes não acontece isso, mas devido ao esforço de toda a gente e principalmente daquele colega que está lá ao fundo, conseguimos o catálogo no dia da inauguração. E da designer Vera Velez, que ainda não está cá. Portanto, já perdi-me. Não, pronto, estamos a fazer um outro tipo de visita, porque de manhã tínhamos os jornalistas e agora temos a vocês, que são amantes da arte, admiradores, amigos do Pedro e provavelmente até muitos já sabem o tal contexto sociológico onde eu tentei inserir tudo isto, que era os anos 80. Pronto, eu gosto de falar dos anos 80, das noites longas dos anos 80. Das saídas à noite, da música, dos bares, etc. e tal. O Pedro emendou-me nessa altura, dizendo, eu sempre separei muito bem essa parte da vida do trabalho. E é verdade, já sei o que é que eu estava a dizer, que li tudo o que escrevi sobre ele e quando escrevi agora outra vez já disse outras coisas. É a vantagem disto não ser uma ciência exata e de cada vez que se olha para uma obra podemos ver coisas diferentes ou entendê-las de coisas diferentes. Eu se escrevesse agora, até pelas conversas a posteriori que já tive com o Pedro, para além das que tinha tido, também já teria outras ideias. Uma delas é exatamente esta, de facto. Eu digo, há um lado nonchalant, um bocado que não trabalho muito, que sou um bocadinho preguiçoso,
e aquelas fotografias que apareciam Eu na não capa. sei de onde é que vem És tu próprio que dizias nas entrevistas que não trabalhava muito, não. sociais. Sim. Não. Não gosto de nada, gosto de estar sempre a ler, deitado. Não, isso E vinha aquela fotografia. E não é nada verdade isso, porque, era como ele dizia, separava muito bem essa vida, e como se separa hoje, pessoal, do trabalho. E trabalha intensamente. E as pinturas que nós virmos aqui, as obras que vimos aqui, são de facto produto desse labor muito intenso, tanto as dos anos 80, que parecem feitas de um jacto assim muito depressa e só a tirar tinta para cima dos quadros, como as atuais em que a pessoa percebe que de facto há um tempo enorme de reflexão sobre as coisas. O que eu acho que se mantém é esta capacidade de nos surpreender e de alterar os parâmetros que nos oferece ao princípio. Dá-nos qualquer coisa e depois tira-nos ou faz um jogo. E daí, só para explicar o título, porque é que eu escolhi este título, o título ficou assim em inglês-francês sem acento, mas em inglês, porque quando eu estava, depois de o ter convidado e quando eu estava a escolher, fui ao Porto, à Galeria à Presença, onde tem umas peças dele, onde ele expõe lá também, e vi um quadro que se chamava Detour. Eu, aliás, pensei que era Detour, mas pronto, é a mesma coisa. E pensei que a tradução, depois decidimos não traduzir, porque também não é muito difícil de perceber o que é que quer dizer, de desvio era a palavra que poderia ser tornada um conceito mais óbvio para poder resumir o trabalho e a maneira como o Pedro se nos dirige quando está a pensar visualmente. Há sempre um desvio dentro das pinturas que estão desequilibradas dentro do equilíbrio da composição, que têm coisas inesperadas, que são uma coisa e mostram outra. Às vezes o desvio é feito pelo título, incompreensível para nós, ou que tem uma explicação qualquer, no caso, para ele, mas que ele não desvenda. E às vezes desvio em relação à própria fonte original da imagem. Ele não diz citação, diz que rouba mais do que cita, ou cita de citações, e depois perde-se esse caminho, já não se sabe de onde é que foi citado, e já está tão alterado que já nem se percebe o início. Bom, e portanto, essa ideia de desvio é muito interessante. Também não é qualquer coisa que esteja longe do que os próprios anos 80 nos ensinaram a fazer, que era tentar desviar-nos. Eu estava a dizer, o país estava muito cinzento, ele diz, ainda está. Pronto, mas naquela altura estávamos a sair desse lado mais cinzento e portanto, está aqui a explicação do título e de algumas dos caminhos que o Pedro usa e desenvolve quando faz as suas pinturas. Fundo, forma, perspectiva, equilíbrio, desequilíbrio, literatura ou palavra, mas às vezes literatura e grafismo. Portanto, a cor mais viva e uma cor mais morta, ou mais apaziguada, sim, depois, menos vibrante, e agora, ultimamente, sim. Também vos posso contar uma pequena história, ou pequena experiência. Numa das vezes que fui ao ateliê dele, ele estava a continuar uma pintura, ou a fazer uma pintura para a tal exposição que eu vos falei, e a pintura tinha umas cores vibrantes, uns rosas, assim, e eu disse, estás a mudar a paleta? Como é que é isto? Agora parece que tinha voltado ao princípio. E ele disse, não, eu faço assim, e depois, por baixo de todos os meus quadros acinzentados, escurecidos, estão quase sempre... Eu diria que é tão repetitivo, mas sim, todas elas podem ter uma cor fortíssima. Começo, seja cromático, seja de composição, que vai sendo transformada. Não é tanto todas a começarem com uma cor muito vibrante e a acabarem uma cor muito mortiça, mas sim, é natural que durante o princípio e o fim de cada tela haja grandes transformações, ou tipo, passar de uma coisa à outra irreconhecível. Pois, é? É o tal trabalho que ele faz muito intenso sobre a pintura. Penso que isso diria eu, que é uma forma que muita gente que pinta acaba por ter
Há pessoas que pintam muito mais esse funcionamento, começar numa coisa e ela depois ganha um pouco de vida própria. A exposição que estava aqui anteriormente da Miriam Kahn, ela diz que nunca pinta um quadro nunca pinta um quadro mais do que um dia. Sim. Ou se não acaba, já não acaba. E não emenda. Sim. E, portanto, há maneiras muito diferentes de fazer as coisas. É tipo uma antítese, digamos. É uma antítese. A tua é uma maneira pensada e repetida e continuada de o fazer. Agora vamos entrar e aqui ao princípio talvez não possamos juntar-nos todos nesta parede, mas em termos de pensar a exposição também é uma coisa que podemos dizer cá fora. Quando nos deparamos com esta parede, temos sempre que pensar que ali é preciso qualquer coisa que tenha uma unidade e que faça um sentido visual forte e de comunicação. E nós pensamos logo esta peça, que é uma peça que ele não só a 2/3 ia estar a fazer, é que achou que era uma peça única, porque estava a fazer várias pinturas separadas e depois percebeu que havia uma unidade. Não garanto se não foi na exposição do Nabinho, quando estava a montar, que eu penso que talvez na altura tivesse pensado em ocupar as 3 paredes e que na montagem acabou por ficar só numa parede. E criou talvez uma unidade que talvez não tivesse sido pensada, mas sim. Aliás, já agora acrescento que ao princípio até se pensou que a ideia não era de ser uma peça inteira. Ao princípio até se pensou que elas estando mesmo todas juntas eram pinturas separadas e iam ser vendidas em separado. Sim, e acabaram mas por depois ser... Aquele senhor é o Nabinho, é o Miguel Nabinho. Pronto, portanto, até mesmo durante a exposição elas continuavam a funcionar cada pintura. Mas era isso. Não... Depois, como houve um colecionador que comprou todas, passou a ser uma peça, uma unidade. E essa peça era uma das mais... não era a única, mas era aquela que daria uma entrada que ao mesmo tempo refletia ou dava a primeira imagem da multiplicidade de caminhos que o Pedro segue, embora estas tenham uma unidade plástica e visual e cromática e até da intensidade de utilização da palavra e do letterings muito diferentes, etc., que quase nenhuma é completamente abstrata, quase todas têm qualquer coisa escrita, que a distingue de muitas outras. Mas pronto, era uma ideia desta dispersão que às vezes um pouco simplificadoramente, de um modo um pouco simplificado, nós atribuímos ao trabalho do Pedro. Bom, agora acho que podemos entrar, vocês veem um bocadinho esta pintura e depois seguimos pelo lado direito. Aqui há algumas características que eu já falei, mas outras eu não fui muito sistemático. Ali no texto está tudo muito sistemático, mas a falar às vezes nós dispersamos-nos. Mas em relação aos textos, vocês verão, há coisas muito inesperadas, há trocadilhos. Sim, são coisas encontradas, são capas ou livros ou discos, ou seja lá de onde for, ou de uma capa ou de uma revista, ou, enfim, são bastante dispares, não tenho nenhum método de encontrar. Bastantes delas estão ligadas a discos, a grafismos de capas de discos, ou títulos, ou muitas delas vieram daí, outras não tanto, mas sim. Sim, alguns trocadilhos, como explanation, escrito como se fosse ovo, mas... sim, opportunity. Sim, digamos que não há nenhuma unidade. Sim, mas há coisas que vêm de banda desenhada, como aliás, pronto, quando se faz estas montagens tem que se pôr umas coisas, uma numa ponta, outra na outra. Nós começamos por esta mais otimista, digamos assim, que são balões de bolhas e de explosões e de coisas assim, de banda desenhada que ele, entretanto, vai alterando. Sim, não são nada, mas parte dessa ideia das explosões. Aliás, não há... Uma espécie de matéria, tipo, não definida, sim, não é? Sim, tipo, uma espécie sim, podem ser coisas de plástico, assim, atiradas, bubbles, assim, coisas, bolhas. Sim. Mas de umas matérias viscosas, mas que isto há muitos trabalhos no processo de trabalho dele,
com esta solução, alguns até bem mais explícita a relação com a banda desenhada, mas este aqui resume essas coisas todas, porque depois não nos pareceu que... Sim, aqui a relação com a banda desenhada, além de uma imagem que esteve por baixo no início da tela, que não era absolutamente nada, era uma cara. Aqui a relação com a banda desenhada seria essa cara que já não existe. O resto é uma espécie de desenho um pouco pop, mas aqui a banda desenhada não faz parte. Além do princípio do trabalho, quando já não está lá no fim, enfim, não tem uma relação com a banda desenhada como outras pinturas para a frente têm mais... Mas há mangá japonesa, etc. Sim. Há umas situações assim. Aqui estão as pinturas mais antigas, mas nós também não vos expliquei logo ao princípio desejámos fazer isto e depois só fizemos, depois fomos fazendo. Aqui foi onde cumprimos menos talvez essa ideia que tínhamos inicialmente, que era nunca fazer salas cronológicas, portanto meter sempre pinturas de várias épocas todas misturadas. Mas era de facto... Ainda não tínhamos as telas na mão, à nossa frente, para perceber como... Sim. Penso eu, estas telas não se misturam bem com o resto do trabalho. Foi das vezes em que vim para uma exposição com menos ideia de como é que ela ia ser montada, tirando a parede inicial. Mas, de facto, era óbvio que estas pinturas dos anos 80 não poderiam ser completamente integradas no resto. Tirando uma, que não está aqui, que está lá em cima, estão todas aqui, mas depois foi interessante, aqui podemos fazer a passagem. Há aqui duas telas mais recentes, que é aquela aqui à minha direita e aquela em que vocês começam, que são do final da década, e em que toda esta matéria intensa, aliás, com colagens de bocados de alcatifa e de cimento, etc., que vocês veem principalmente nestas três, não é? São transformadas em óleo ali, em umas velaturas e umas coisas mais apaziguadas, e que depois vão fazer citações de arquitetura, de modernismo. Sim, é uma simplificação formal e até matérica em relação ao trabalho, que aproxima-se talvez um bocadinho do meu gosto por design, digamos, não é? Por uma organização das formas mais simplificada, quase funcional. Mas digamos que as molduras que existem dentro da moldura, as formas que existem dentro de formas, que era aquilo que caracterizava, e o Pedro até fala de uma espécie de vocação paisagística destas imagens, não é? E surrealizante. Perdura até hoje, digamos, não é? Sim, ainda hoje em dia eu gosto de pintar coisas que sugerem... É possível ver como isto passa para ali, não é? É só... aqui, neste caso, há sugestões de profundidade que ali não existem tanto, etc. Talvez aquela primeira e depois essa, não é? Sim. Enfim, se é que tem que ter uma lógica de... Não, mas há qualquer coisa, por exemplo, que vocês... Há umas barras que aparecem às vezes em baixo, como aparecem ali naquela pintura tão antiga, que... É as fatias, pronto. Aparecem agora. Sim. Há algumas pinturas que têm 2 e 3 barras antes de chegar a qualquer coisa. Sim, eu gostava de fazer, imagem. Tipo, cada fatia ser uma expressão diferente e tal. Pois. Seria uma coisa... Pronto, é isso. Cada coisa é feita de uma maneira diferente. De criar contrastes formais e matéricos e cromáticos. Portanto, cada fatia era quase uma pintura diferente e estavam todas juntas. O que eu ainda não sendo sociológico, mas de outra maneira... Não, faz favor, nesta década em que há o chamado regresso à pintura, que também não é assim tão radical como isso, que é feito às vezes por artistas mais velhos que tinham sido neoconceptuais, tinham estado junto com o Ernesto de Sousa, com a Alternativa Zero em 1977, etc. E que depois, pronto, estou a pensar, o mais icónico de todos será o Julião Sarmento. É feito por outros artistas
mais novos, ou seja, da geração do Pedro, talvez 2 ou 3 anos mais velhos, que vocês conhecem, o Cabrita Reis, ou a Rosa Carvalho, ou o Croft, para pensar em escultura, de uma maneira completamente diferente do que o Pedro ou pessoas do grupo dele, como a Ana Vidigal, fazem, que é, no Pedro, ou na Ana já agora, mas no Pedro não aparecem figuras mitológicas, arquiteturas antigas, aquedutos, pontes, citações do Fra Angélico, estou a pensar agora no Calapés, não é? Ou no Cabrita, essa história dos discretos mensageiros, cena da caça e da guerra, portanto, coisas... um pouco mais relação com alguma cultura mais clássica? Sim, mais, sim, uma coisa assim, ou anacronismos, porque era a pintura anacrónica, que se chamava, não era com o insulto, que a Rosa Carvalho fazia com anjos barrocos e citações desse género, são sempre coisas de uma subjetividade total, que no caso da Ana Vidigal vai derivar um bocadinho para um lado memorialista, usando restos, papéis e cartas e tal da família e fotografias e não sei o quê, e que no Pedro ficam sempre, nunca se consegue entrar lá dentro, nunca se consegue penetrar completamente. Pelo menos pela linguagem. Pois, tipo, não é descritivo, digamos, não se consegue descrever isso, não é? Na enunciação dos objetos, não é? E isso foi uma diferenciação que ele sempre teve relativamente a outros pintores da mesma época e que surgiram quase todos ao mesmo tempo, nomeadamente, sei lá, os homeostéticos que eram, tirando o Chana, que é completamente visual, quase tanto como ele, que era imensas citações literárias, eruditas, cheios de segundas leituras que não eram segundas leituras subjetivas, mas eram segundas leituras exatamente literárias e carregadas de história, não é? E aqui a história era ele que a fazia na altura, por isso é que foi tão fascinante o aparecimento dele. Tipo, há pinturas que me sugerem um bocadinho surrealista, assim, pintura surrealista como aquela. Sim. Portanto, também eu conhecia alguma do que tinha existido antes de mim. Não estou a dizer que não conhecias, mas libertaste disso mais... Penso que não usava da mesma forma. Pois, não usava da mesma forma. Exaustiva de outras pessoas. Claro, não, isto pode ser parecido com algum... Na altura eu lembro, eu próprio fiz essa comparação. Foi um momento em que o Amadeu de Sousa Cardoso voltou à tona, não é? E então naquela altura vários textos meus ou do Alexandre Melo, que éramos quem escrevia mais naquela altura, e pelo menos sobre ele, fazíamos essa comparação porque era toda a velocidade do Amadeu estava ali nestas e nas outras pinturas que não estão cá. Noutras pinturas não estão cá. Ele aborrece um pouco, para usar um termo antigo, medieval quase, ele aborrece um pouco estas pinturas. Já não gosta muito de as ver. Não adoro, e eu tive que forçar um bocadinho, estarem cá pelo menos 5 ou 6, porque ele dizia que não queria. E houve umas que ele censurou, que já não quis ver outra vez. Enfim... Bom, agora temos um exercício um pouco complexo, que é ir até lá acima, mas nós... Tenham cuidado para não cair. Espero que todos consigam. Já estava a tentar senão ninguém não tem autoridade. Já estava a tentar socializar. Não. Esta sala tem uma referência à sala lá de baixo, que é esta pintura que é de 86 e que ainda mantém aquela textura que depois o Pedro abandona e aquele fazer displicente, aparentemente displicente, é de 86. Sim, é quase do mesmo ano. É o mesmo ano, de algumas ali muito intensas, mas provavelmente é depois, sim. Não é? Tem a introdução de lettering que ele já tem noutras da mesma época, sim. Naquela da FLAD, que não está cá, mas que esteve no outro dia numa exposição sim. Aqui, e introduz quase o tom, e eu estou até a falar em termos cromáticos, para uma parte da sala. E eu acho que esta sala foi feita... Foi começada a montar um bocadinho por ser talvez uma definição de montagem de esta vai ser com uma cromática parecida ou harmonizada. Sim, houve coisas que estavam aqui que foram lá para baixo, quando
se percebeu que... Esta parede, penso que ainda guarda um bocadinho essa... que não havia unidade. Neutralidade cromática, essa coisa. Mas essa unidade cromática ou modalidade cromática levou a que estivessem aqui coisas que têm formas muito diferentes. Depois há assim uma passagem para os azuis, e aqui é uma coisa para amarelos, mas que acho que a solução, que não é uma solução nem cronológica, nem temática, é sempre difícil arranjar, nem temática. E finalmente nem cromática. E finalmente nem cromática, mas enfim, pode-se fazer uma espécie de linha diagonal que divide, não um triângulo assim e depois outro assim, acaba por dar um bocado de sentido à própria maneira como o Pedro trabalha, que é... Qualquer uma. Vai andando. Enfim. Não é... Dentro das que eu consigo. Dentro de haver uma certa unidade, às vezes durante um tempo há uma unidade e depois ele cansa-se dessa unidade e passa por outra coisa. Porque vocês têm aqui, como é que se diz, lettering, 2 vezes, mas de maneiras muito diferentes e afastados no tempo. Tem geometria e até uma citação de uma espécie de arte serial, porque ele parte um bocadinho da música. Esta tem a ver com algum trabalho que eu fiz e que ocasionalmente faço, em que a composição é um pouco baseada em, digamos, jogos de azar, ou fazer a composição através de lançamento de dados. Enfim, não vou explicar exatamente isso, mas parte de cada dado, cada número do dado que sair está associado a uma cor ou a um tamanho e, portanto, vai-se acumulando o lançamento de dados e, portanto, fica uma tela bastante baseada no azar, digamos, que são, penso, técnicas que têm a ver com o I Ching, ou tipo o músico John Cage, que usou muito, foi talvez daí que eu tive a primeira conhecimento que essa forma pode ser uma maneira de desenvolver trabalho e que me dá prazer também de fazer, deixar a coisa deixá-la ser feita pelo acaso. Pronto, algum trabalho meu que tem essa característica. Não é? Pois, mas evidentemente depois é um trabalho manual que imita um trabalho, é o tal desvio, imita um trabalho serial e depois, a certa altura, ele disse, quando me engano também não emendo, não é? Sim. E, portanto, acaba por fazer jus àquele título que eu muito perspicazmente inventei para a tua exposição. Houve uma coisa aqui engraçada que é aquelas 2 pinturas que estão atrás de vocês eu conto pequenas histórias que é para não vos maçar muito. Para aligeirar. Para aligeirar. São da mesma, foram expostas lado a lado e foram adquiridas pelo mesmo colecionador. E o Pedro disse, não me apetecia-me separá-las. Sempre estiveram juntas. Sempre estiveram juntas, são juntas para a vida. E o Pedro disse, apetece-me separá-las, mas andámos aí com elas pela casa e não conseguimos e acabaram por estar ao seu casamento, juntas para sempre, ao seu casamento. Voltaram para o matrimónio. E integram uma época do trabalho, e alguma época não, mas foi uma época em que isto foi mais claro. E lá embaixo há uma outra com algo parecido com estas, que é citação e utilização e reprodução de alguns objetos identificáveis domésticos de uma revista ou de um cartaz ou de uma coisa de vendas, de uma eu não sei muito bem, mas pronto, era um livro que tinha muitas acumulação de imagens. Sim. Cotonetes, cintos, tupperwares, coisas assim, e depois outras coisas que não têm sentido nenhum, não é? Aquelas bolas, não sei o que seja, coisa qualquer. Só para compor a composição, aliás, estão ali embaixo também. E esta organização por... Sim, está tudo muito arrumado, não é? Esta organização por prateleiras. Sim, está tudo arrumado. Está tudo muito arrumadinho. Parece que abriu o armário e depois fecha o armário outra vez. Ali é mais difícil de detectar o que é que se trata. Não se trata de nada. Estas, por exemplo, não têm provavelmente nenhuma composição que não tenha sido esta. Portanto, sim, tem alguma camada de tinta, mas não excessiva. Há outras...
Às vezes, sim. Ali é com... Não nestas, com, aquela fita. Sim. Sim. Não, eu uso bastante fita, sim. Pois. Estas três, esta aliás estava na última exposição. Eu vou dizer, não sei, provavelmente ninguém vai ler o meu texto, mas se lerem, Aqui para o lado, desculpa. se lerem, talvez, eu tive muita dificuldade em iniciar o texto, porque já tinha escrito imenso sobre ele e já não sabia como é que havia de voltar a dizer qualquer coisa, mais ou menos, o que é que havia de inventar. E então achei que o que me pareceu, fui umas 3 vezes ver a última exposição, que estava há pouco tempo em exibição, e pensei e comecei a tratar. A exposição também tinha coisas muito dispares, como de costume, e eu disse assim, bem, vou fazer como se fosse fazer uma crítica a esta exposição e vou começar a falar desta exposição para falar do resto. E isso libertou-me dos meus constrangimentos, que era começar a contar a história da carochinha desde os anos 80 até agora. Portanto, fiz ao contrário, fiz um método regressivo. Mas pronto, isto era só para dizer, esta pintura que estava no final, que tem a ver com os textos que ele põe dentro das pinturas, mas tem uma especificidade, acho eu, contrariamente àquela Your wish is my command, Your command is my command, que é uma frase feita, que ele usa muitas vezes. Aqui não é uma frase feita, é como se ele tivesse pegado em 3 frases, de 3 línguas diferentes, em 3 frases não, uma palavra... Não é uma frase feita, é uma frase que foi feita. É uma frase que foi feita, mas como se fosse aquele método de poesia do cut-up, não é? Não tem... Sim, eu percebo o que estás a dizer, que também tem a ver com uma espécie de deriva surrealista. Do acaso que cortando um texto e corta-se um texto aos bocados e depois constrói-se e faz sempre uns poemas. Muda o sentido. Aqui tirei de cima e de baixo de qualquer coisa da imprensa e acrescentei o Chatton e, por uma vez, pus cada linha numa língua diferente. Não tem portanto, particular interesse, além de não o ter feito antes. Mas... A partir de agora, sombras saindo da sua boca. Que é um poema, obviamente. Né? Transforma-se num poema. Portanto, também podemos vê-lo como tal. Como poeta. Estou a brincar. Aqui é a partir de uma gravurazinha, de um desenhozinho de mangá japonesa, e se não soubéssemos, quer dizer, podia ser outro pintor que fizesse isso, porque vem... Ou até uma máquina, não é? Ou uma máquina de reprodução. E esta tem uma outra história interessante. O título dela é Over, mas nós não conseguimos ler aqui nada, embora percebamos que há para aqui umas letras, ou uma espécie de letras. O Pedro fez isto a partir de uma capa de um disco, que é uma coisa muito recorrente. Sim. Teve 3 versões, não é? Pois. Foi exposta 3 vezes com expressões ou com trabalhos diferentes sobre ela. Esta é a versão final, penso eu, já não lhe vou tocar. E o Over já desepareceu. Já não se consegue ler. E depois sei sobre isso esta semana, que o gráfico que fez essa capa tem que ter sido influenciado pelo logotipo dos Jogos Olímpicos do México 68, penso eu. Exato. Só soube isso há pouco tempo e, de facto, fui identificar e há essa... Portanto, é a citação de uma citação... Enfim, É a citação de uma citação completamente alterada e também nos dá testemunho do tempo que o Pedro dedica a fazer e a refazer as suas pinturas. Felizmente não todas, mas sim, algumas vão tendo... E às vezes, quando as vende, já não as pode alterar, e ele diz que tem pena, às vezes, não poder pegar nelas outra vez e lhes mudar. Mas, enfim, isso é a história que se contava do Bonnard, que ia com um bocadinho de tinta, muito disfarçadamente, aos museus, dar uns toques nas pinturas, que já não gostavam de pôr um bocadinho mais de amarelo naquela raio de luz. Mas também isso parece uma banalidade de qualquer pessoa que faça arte.
deseja alterar. Quando vê em retrospectiva, pensa que aquilo poderia ter sido melhor resolvido, ou poderia ter sido um bocadinho diferente. Mas... É a vantagem que têm os poetas quando fazem, alguns mudam muito, não é? Quando fazem reedições, alteram os poemas originais e proíbem as pessoas de ler os outros. Das coisas, tipo, a vida não se pode rever, mas o trabalho talvez consiga, não é? Exatamente. Bom, estamos. Esta sala, talvez pelo seu tamanho, foi a primeira a ser construída, porque, evidentemente, nós sabíamos que estas bruxinhas tinham que ficar todas juntas e não tinham escala para ficar na entrada, portanto, se fossem enormes, podiam também ficar na entrada. A sala adequava-se e quando vieram, como obviamente tem um spell qualquer específico, aliás, o Pedro tem vários quadros agora chamados spell, da última coisa, elas têm um poder de atração qualquer que vieram, chamaram as outras pinturas tipo para aqui. Ficaram aqui umas pinturas com ar um pouco negro, com um tipo, lado... Gozámos um bocadinho em ser a sala Halloween, enfim. Sim, fizemos isto no dia do Halloween ou no dia a seguir e, portanto, ficou a sala Halloween com a bruxa, a casa da bruxa. Outras coisas um homem não identificáveis, mas não identificáveis, um olho estranhíssimo e ali. Uma pintura que eu nunca tinha mostrado e que se chama O Som da Razão, que também por sua vez puxa alguma. Pois, O Som da Razão. Uma irracionalidade, enfim, pronto. Que é aquele título da gravura do Goya, em que o som da razão produz monstros, não é? E portanto. É claro que o Pedro não fez isto a pensar nesta sala, fez isto a pensar nele próprio. Para fizesse não existia o resto. Mas pois. E por trás, e atrás tem o tal pequeno pormenor. Os pormenores são sempre pequenos. Portanto, não é? Eu irrita-me sempre. Aí pronto, aí vai repetir. Foi o Prado Coelho que me disse, uma vez disse pequeno pormenor, eu dizia, os pormenores são sempre pequenos. E a maior parte de nós dizemos um pequeno pormenor, não é? Portanto, se é pormenor, é pequeno. Não há grandes pormenores. Sim, para simplificar, é um lettering, uma citação de uma manga japonesa e uma coisa que não tem... Sim, é um bocado de uma coisa de imprensa. Não é? Uma coisa insignificante, penso eu, mas não... mas o próprio Anyway, Anything, Anyhow, Anymore também parece um spell qualquer, não é? De um bruxedo qualquer. Portanto, esta sala fica assim. Ali eu não posso ir convosco, mas vocês vão individualmente. Aquela sala é muito pequenina, tem um vórtice ao fundo, cuidado que há pessoas que já desapareceram, e tem uma pintura que diz assimilation e a palavra está completamente assimilada dentro da cor e da pintura e do desenho. Já está quase tudo dito, diz o Pedro. Não, olha lá, aqui há mais umas épocas de trabalho e mais umas linhas de trabalho que achámos que era daquelas que não deveríamos eliminar ou não representar. Sim, que foram de alguma forma recorrentemente utilizadas, que são referências à arquitetura, a espaços, interiores ou exteriores. Pronto. Tipo a ligação com a geometria das coisas, não é? Tipo, que são um pouco o que estas definições arquitetónicas não deixam de ser, não é? Tipo, certos modernismos geométricos, não é? Sim. Sim, aquela chama-se stand, aquela chama-se galeria, que é como se fosse um museu virtual. Uma galeria. Uma galeria, mas virtual, ou então eram pinturas mesmo, que lá estavam, monocromáticas, completamente abstratas. É claro que as geometrias e as profundidades está tudo trocado, não são rigorosas, mas, por exemplo, nesta aqui eu acho muito engraçado, porque nesta aqui vocês veem as duas barras que estão na primeira pintura, na pintura mais antiga que está aqui, que é aquela que tem o bocado da alcatifa. Provavelmente a composição deixou uma barra de fora, depois é um bocadinho assumi-la, não é? E às vezes o Pedro não gosta do tamanho da tela, por exemplo, por causa da escala, e acrescenta-lhe um bocado. Aliás, há dois casos aqui,
que são difíceis de detectar. Sobrou um bocado. Eu acho que, sobrou? Neste caso, enfim. Neste caso sobrou, sim, sim. Eu penso que não tenha sido tão ocasional. Eu penso que eu, desde o princípio, achei que ia estar. Mas sim, mas pode sugerir essa coisa que a imagem ou a composição não coincide absolutamente com o formato da tela, não é? Que há uma moldura em cima, uma moldura em baixo. Há vários casos assim. Ou quase como era aquelas fotografias no século XIX, tinha que se deixar um grande primeiro plano e que tem imenso espaço e depois é que está o motivo lá adiante, mesmo que seja sem essa necessidade de informação ou de explicação, é notório isso. Há sempre assim, quase sempre um primeiro plano. Uma mandala falsa, não é? Pronto, não é uma mandala, sugere, mas... Sugere, sim, mas não tem nenhuma nenhum caráter espiritual, nenhuma potência espiritualizante, nada. Portanto, nada. Sim, tem uma irmã parecida que não conseguimos pôr e existem um bocadinho sem eco no resto do meu trabalho, não é? Tipo assim, Sim, também há 2 ou 3 momentos aqui de coisas que não continuaram, não é? Que tu fizeste e pronto. Sim, que são one-off. E isso também é uma característica interessante, porque não podem ser consideradas, eu não acho que sejam experiências falhadas e que depois ele punha-se a fazer aquilo muitas vezes. Não é por só haver uma ou duas que deixa de ser uma peça que faz sentido nesta multiplicidade de caminhos que ele sugere e que desenvolve. Se vocês virem, aquilo é feito a escantilhão, ou stencil, ou pochoir, enfim, conforme... Escantilhão, eu diria, são... Sim, e são letras ou números que vão ali articulando-se todos uns com os outros. Uma trabalheira, Pedro. Então? Caramba. Eu sei. Bom, este é o dos tais dos... Este era do tal catálogo de construção... Dos tais catálogo de construção civil americana em madeira. É uma continuação do É composto com bocados dessas imagens, não é? Portanto, não faço ideia. E aqui também há um jogo de palavras. Eu nunca conseguia perceber o que é que isso era digital com 2 L's, mas afinal o título é Dig It All. Que eu suponho que quer dizer gostar de tudo, não é? Tipo, I dig it, I like it, I dig it all. Dig it all. Pronto, e o resto são coisas de letras, de músicas, etc. Sim. Compostas de uma maneira que é... Não forçosamente significativos, não é? Sim, são elementos na composição. Pronto, essa coisa... Estamos quase no final, Pedro. Esta é a pintura que deu o título à exposição. Nesta o Pedro, eu dizia citação, ele dizia roubo. Eu aqui disse roubo, ele disse que era citação. Que não era propriamente um roubo, é a partir de uma gravura japonesa. Tem elementos de gravuras do Hokusai, mas depois também estão... Sim, esta coisa aqui é... desarrumadamente misturada com outras coisas. Portanto, não sei se chega a ser assim. Sim, tem elementos usados de outras... E pode fazer parte daquelas pinturas que o Pedro diz que têm... Há umas que são naturezas mortas, como aquelas que vimos lá em cima das prateleiras, digamos assim, e estas são paisagem. Tem alguns elementos de paisagem e este é muito óbvio, porque é o mar. Aquela não é um retrato, mas há uma representação humana. Sim, há uma representação humana. Poderia ser associada a um retrato, portanto, não é que ele tenha necessidade de... E há ali um retrato oculto que ele depois conta a história. Mas esta sala, quando estávamos a fazer ao lado de cima, houve trocas entre o lado de cima e aqui, bastantes, e depois o Pedro disse, não me apetece acabar isto bem, acabesse-me acabar bem no sentido menos eufórico que a anterior. Telas assim com coisas mais queria assim umas coisas menos festiva. Não ficou assim também muito pesada. Não, pois não. E ficou aqui, eu acho que aquela parede também é pensada um bocadinho como lá em cima, há ali uma relação de cor e de composição entre a primeira e a última, e uns rosas que vão passando
toda esta parede tem, no fundo, uma certa unidade cromática. Talvez montagens, quer dizer, instintivas, digamos, não é? Seja pela cor, seja pelo tamanho das telas, que eu aqui talvez gostasse de uma coisa mais de formatos mais contínuos, cria uma leitura mais regular, mas à parte disso é bastante, como é que eu ia dizer, instintiva, não é? Tipo, pareceu que ficava bem e assim ficou. Sim. Sim, não há leitura a fazer senão essa. Aqui, esta é engraçada também porque podemos pensar que são letras, mas não são letras. Aliás, aqui há uns dedinhos, não sei se já viu. Não se vê assim à primeira. Eu não vi logo quando há ali uma mãozinha. Mas tem a mesma lógica, não é? E está tudo a flutuar num espaço difícil de definir, não se percebe se há uma grande profundidade, se não há, não é? Porque elas depois, como têm volume... Não há profundidade. Mas elas têm volume, portanto, teriam ali assim... Há obviamente uma grande ambiguidade, quer dizer, esta tem isso, mas aqui já não há, aqui é completamente aplati, mas depois este já sai, etc. Portanto, talvez nesta pintura usasse uma coisa que um amigo meu uma vez tentou definir o meu trabalho, que era cerebral e infantil. Eu acho que nesta tela pode ter um bocadinho essas duas, não só nesta, mas tem algo talvez de infantil, ou de jogos de crianças, ou de ao mesmo tempo ter uma certa rigidez ou uma certa frieza que podia ser mais cerebral, mas enfim. Não, e muitas destas coisas podiam ser brinquedos ou reboçados, não é? Sim, Chupas. Estes tamanhos, é como todas, foram escolhidas, aqui na montagem, foram postas em sequência precisamente pelo tamanho, mas o tamanho de cada uma é um bocadinho. Os tamanhos enganaram-nos muito e ele também, porque... Sei que eram mais pequenas muitas delas. Porque nós víamos as dimensões e pensámos, há pinturas a mais ou há pinturas a menos, ou vão sobrar pinturas e tal. Foi só uma tirada e foi mais porque não... Mais umas pequeninas. Sim, mas as pequeninas, mas foi só uma grande tirada. Sim. De facto não caberia, mas era também mais... Logo tirada ao princípio ainda não sabia subir, porque o Pedro não reconheceu a cor, não se lembrava claramente da cor e de facto era estranha, era esquisita, não era. Mas depois, quando chegámos aqui, tivemos algumas surpresas. A certa altura ficámos um bocado em pânico, achar que não cabia, mas depois acabou por caber tudo. E as que se tiraram não foi bem por não caberem, foi por... Sim, não fazia sentido. Estavam um bocadinho... Não faziam sentido. Esperemos que estas façam. Fazem, acho que sim. E pronto, e aqui vocês também têm... se quiserem acabar mais uma história, ou duas... Uma história é esta que eu acho muito interessante. Que é... Aqui há um tal caso da tela ter sido acrescentada. Pois, a composição estava... Porque a composição... Ao desenvolver-se, passou a pedir um bocadinho mais de altura. Mas não sei se queres que contas o que é que está por baixo disso. É uma tela que eu guardei décadas no ateliê, foi iniciada, enfim, com o formato da primeira tela da parte de cima, com uma serigrafia de uma caricatura minha que foi feita numa máquina, tipo um fotomaton, que fazia, em vez de sair a fotografia, saíam caricaturas, e eu estampei essa caricatura e nunca consegui fazer nada com ela, e quando decidi continuá-la, cobri essa forma toda, portanto, na minha cabeça ainda consigo imaginar que por trás está uma caricatura da minha pessoa e que isto não deixa de ser, de alguma forma, um retrato meu. Oculto. Pronto, apesar de não... um autorretrato, precisamente. Sim, isto aliás isto não se chama autorretrato, chama-se caricatura, e é estranho porque parece um menhir, não é? Uma pedra. Na minha infância, eu vou repetir uma graça que já disse de manhã, mas pronto, que alguém me definia em criança como Pedro Penedo da Rocha Calhau, orelhas e dentes e cara de mau. E, portanto, acabei por fazer-me o retrato como um calhau. Mas esquecem-se das orelhas. Não, foram aparadas. Mas, pronto. Não, portanto, sim, de facto. Não, as orelhas cá estavam lá dentro. Mas é uma... Pronto, ela também explica
o método de trabalho do Pedro e a maneira e a quantidade de coisas ocultas que existem. Que existem porque estão lá ocultas ou que existem mesmo porque estão ocultas as mensagens ou o discurso ou o que seja. Como aquela espécie espécie não. Aquela que poderia ser quase uma poesia automática, no sentido em que foi reproduzida a capa de trás de um disco e, na minha cabeça, de alguma forma, aquela sequência de títulos de músicas de amor, com um tempo associado, que faz, de alguma forma, uma espécie de uma história de amor com todas as etapas. Penso eu que ela vai esmorecendo um bocadinho o que vai dizendo, não é? Pronto. E então não foi a primeira escolhida para acabar a sala, mas depois, precisamente por causa dessa leitura que o Pedro acabou de fazer. De balbuciar. E balbuciar. Não, e também porque visualmente, isto é tudo, de facto foi tudo muito visual. Visualmente ela ficava ali a matar. Fizemos aquela, ficou ali aquela. Digamos que depois há um final também que dá a leitura menos alegre e festiva a esta última sala, que é aquela a tentativa de toda a gente sair triste, não é? Aquela solo seca, todo gretado da falta de água, e aquele animal. Cordeiro que, em vez de ser branco, é preto, é uma ovelha negra e que ainda por cima lhe falta um bocado de... Era a imagem, originalmente seria uma ovelha, hoje em dia já não vês como ovelha, é perfeitamente... Talvez pela lã. Uma ovelha. E acaba com aquele ponto final pouco eufórico, mas que faz um bocadinho, o Pedro há bocado disse, no fim, nestas pinturas, mesmo as que têm muita cor, há sempre uma melancolia que percorre essas coisas todas. E eu ali fora no texto falo em tédio, é o trabalho intenso que ele tem, que o livro do tédio da vida moderna. É claro que isto tem umas citações também por trás, do Baudelaire e o pintor da vida moderna, porque ele acha que é um pintor da vida moderna. Exatamente. Bravo. Eu diria mais que era do mundo antigo, mas é do mundo velho, não, nem antigo. Do nosso velho mundo moderno. Eu acho que é mais do mundo velho. Nosso velho mundo moderno. Não acho muito do mundo moderno, mas pronto, também. Seja. Quando muito presente, mas não, sim. Eu até pensei nisso, parece que a sensação que eu tenho é que representa muito mais o mundo antigo. Velho, não é antigo, é velho, não é? É o que é velho, não é para fazer... É o que é velho no moderno. É o passado recente, digamos. Pois. Então, mas era nesse sentido que eu estava a dizer. Não estava a dizer no sentido eufórico do Baudelaire, que era o pintor da vida moderna, das carrocinhas, das senhoras de anquinhas, das festas, dos bailes, não era isso. Era da chatice da vida moderna. Por isso é que era o tédio. Do deserto. Tu tiveste que ser o pintor da vida moderna, mas tu tiveste que ser. Sim, dá uma forma. Eu penso que eu relaciono com a realidade à minha volta e, portanto, haverá sempre essa... Tu tiveste que ser, com algum desgosto às vezes. Mas acho que é mais por aí. Malgré lui. Exatamente. É o pintor de moi. Bom, há sempre perguntas para fazer, com certeza, se quiserem, não sei. Ok? Aquele quadro lá ao fundo que ainda não falaste. É uma espécie de um deserto ressequido, é uma imagem tirada de jornal, enfim, não sou assim um pintor que pinte forçosamente a catástrofe ambiental, mas não deixa de, talvez, poder ser um pouco associada, mas sim. A mesma... Esta espécie destas células sim, talvez uma espécie de um padrão, tipo uma coisa que eu não falei nisso, mas de facto são organizações visuais que eu gosto muito de padrões, ou coisas repetidas, mas não iguais, não é? Pois. Sim, também desviadas, não é? Um padrão que nunca é padrão, tem sempre um erro. Sempre organizado em caixas, em células. Pois. Sim, é verdade, concordo. Pois, percebes? Este é como se fosse... tem aqui um bocadinho de Picasso, de Braque, não é? Tem aqui um bocadinho de Braque. Parece colagem. Parece uma colagem. Parece colagem. Uma casa de madeira. Da madeira.
Mas isto é derivado ali das construções, não é? Tem a ver com isso. Tem uma lâmpada. Eu penso que, enfim, não sei, é um bocado entre o interior e o exterior, mas não tem muita definição a esse nível. Não. Aliás, não tem título, não nos ajuda a nada. Nem para cima, nem para baixo. Podia ser um título para despistar, mas nem isso. Bom, mas se tiverem mais alguma questão a pôr ao artista, e a mim, e ao galerista, e à crítica. A crítica acabou de ver a exposição. Vai pensar. Sim, mas já tem ideias. Agora vai digerir. Então pronto, acabou. Pronto. Obrigado. Muito obrigada. Nada. Obrigado.